Meu nome é Bruna Estevano, eu sou professora de Linguística e de Literatura, sou da área das letras, e hoje eu vou falar de um assunto que pega bastante, acho que vocês vão se interessar, se identificar, mesmo quem não é dessa área de letras, normalmente se interessa por esse assunto, porque nós usamos a língua para tudo o tempo todo, né? Nós temos esse contato muito próximo com a linguagem o tempo todo. Então, vocês vão se identificar em muitas coisas aqui. Bom, então, vou dar início ao capítulo Linguagem e Pseudociências. Vou falar sobre linguagem e ciência, a relação entre linguagem e ciência e pseudociências, né, que vocês já estão aí bem preparados, bem alertas, com todo o preparo que o André Bach deu para vocês. Vou começar com essa citação de um francês, esse que está aqui na imagem para vocês, o Michel Pechot, ele é um filósofo francês, e ele diz: não há linguagem sem sujeito, e não há sujeito sem ideologia. O que é ideologia? É o que você acredita, suas opiniões, seus posicionamentos, né? Isso nos forma como sujeito. E sem linguagem não há sujeito, ok? Então, o que essa frase significa? Essa máxima do Pechot é uma introdução ao que a gente estuda na linguística como análise do discurso, tá? Eu vou falar bastantinho até sobre análise do discurso. Então, é isso que a gente percebe, que como a língua é usada por nós, indivíduos, pessoas que têm uma opinião, um posicionamento sobre todos os assuntos que a gente possa imaginar, isso se reflete na linguagem. Tudo que a gente diz, tudo que a gente não diz também, para quem a gente diz, como a gente diz, está escancarado ali, né? E eu vou, então, entrar aqui na análise do discurso, que é uma área super interessante para quem trabalha com ciência também, ok? Vou indicar já para vocês, antes de adentrar nesses pontos principais, vou adiantar para vocês que tem um livrinho muito legal que se chama A Análise do Discurso, da Eni Orlandi. Ela é linguista e é professora na Unicamp. É super fácil de achar esse livrinho e eu indico para quem não é da área de letras porque ele é muito curtinho. Ali só está o fundamental da análise do discurso, tá? E começo aqui perguntando o que é discurso? Discurso é uma fala, é um texto, tá? Mas discurso vem de curso, percurso, movimento. E é importante essa ideia de movimento, porque é no movimento que a língua se faz. É no movimento que se tece toda uma rede de significados e de sentidos. É assim que a gente faz uso da língua. E um ponto importantíssimo aqui, que volta, né, à citação inicial, de que a língua é feita por sujeitos e todo sujeito tem uma ideologia, até dizer que não se tem uma opinião é uma opinião, a gente vai ver que não há neutralidade nos discursos. Esse é outro ponto muito importante aqui, ok? E daí o que acontece? A gente vai perceber que não existe sentido literal para nada. Nenhuma palavra, nenhuma frase, nenhum texto tem uma literalidade presa a ele, a ela, tá? A gente vai perceber isso. Por exemplo, a palavra terra. A palavra terra significa uma coisa para um indígena, outra para um pequeno produtor rural, outra para um grande proprietário de terras. Significa uma coisa se começa com a letra minúscula, significa outra coisa se começa com a letra maiúscula, e a gente só está falando de uma palavrinha. Quando você analisa uma fala inteira, um texto inteiro, e o histórico, e o contexto, e por que se usou uma palavra e não outra? A escolha lexical de quem está falando, né? Por que se escolheu uma estrutura e não outra? Com que entonação aquilo foi dito? Tudo isso entra na análise e é importante. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou até me expor um pouquinho aqui, que é um exemplo pessoal, mas é legal porque vocês podem daí tentar caçar
exemplos de coisas que aconteceram na vida de vocês e fazer uma breve análise do discurso ali. A história é a seguinte: estava eu numa festa de casamento, tá? E cheguei na festa, não conhecia ninguém, estava acompanhada do meu marido, e não conhecia ninguém, mas eu percebi que era bem elitizado, aquelas comidas pequenininhas, sabe? Que não mata a fome de ninguém. Percebi que estava bem elite, as pessoas bem nariz empinado mesmo. E naquele ambiente super elitizado, acho que eu, branca, meu marido branco, nós bem vestidos, né, sentadinho, retinho, acho que para quem estava ali, pensaram, eles são elite igual a gente. Acho que pela aparência fomos julgados dessa forma. Bom, sentamos numa mesa e daí veio um outro casal sentar na mesma mesa e puxar assunto, fazer amizade. Pensei, que bom, porque eu não conheço ninguém, né? Que bom. Logo de início, eu já percebi que eles eram pessoas bem elitizadas, tinham cargos muito altos nas empresas, né? Ganhavam salários gigantescos. Eles fizeram questão de falar isso logo de cara, então eu já percebi. E daí eles começaram a falar de filho, de ter filhos. E disseram assim, nós temos 4 filhos, mas nós não temos tempo, então eles estudam em escolas caríssimas, né? Eles pagavam escola para esses 4 filhos, e nós temos muitas babás, tem uma babá de manhã, uma babá de tarde, uma babá de noite, uma babá de fim de semana. Pensei, nossa, tá bom, fiquei quieta, e eles perguntaram para mim, você tem filhos? Vocês, né, o casal, vocês têm filhos? Eu respondi, não, só respondi, não temos filhos. No que eu respondi, não, a mulher, né, ela ficou meio indignada, ela falou, não, mas você tem que ter filhos, e você tem que ter vários, não só um, 2, você tem que ter vários filhos, porque quem tem que ter filhos é a gente, não eles. Foi só isso, não eles. A gente tem que ter, não eles. Esse não eles me pegou na hora, foram 2 palavras, não eles. Ela não explicou mais nada. Ela não explicou eles quem, nem porquê, mas para mim ficou claro, eu me levantei da mesa, eu saí dali, eu não falei mais com esse casal. E agora, gente, pergunto para vocês, né, qual que é a análise do discurso? Ok, é uma análise muito breve que a gente vai fazer aqui desse discurso dessa pessoa, que eu não sei o nome, que eu encontrei na festa. Porque a análise do discurso, tá aqui, ó, é o 3º ponto, é uma proposta de reflexão. Então, o que a pessoa quis dizer? O que está nas entrelinhas? Porque você vê o contexto. Quem diz, de que posição se diz, para quem diz, em que momento se diz, tá? Então, a análise do discurso, ela vai propor que a gente tenha uma relação menos ingênua com a linguagem. E por mais que as respostas, que as interpretações não sejam completamente objetivas, elas têm que ser o menos subjetivas possível, assim, né? O menos subjetivo possível que você puder ser. E a minha interpretação desse episódio aí, não eles, foi assim: nós ricos temos que ter filhos e vários, mas eles pobres não podem ter filhos, né? Foi a minha interpretação analisando ali essa pessoa que era CEO de empresa, fez questão de falar que ganhava, eu não lembro quanto, mas muito dinheiro, né? Tudo isso me fez interpretar isso, que não eles, os pobres não podem ter filhos, hein? Só um parênteses aqui, que ela tinha várias babás, então os pobres podem cuidar dos filhos dos outros, mas não podem ter os seus próprios. Foram 2 palavras que já me deixaram, assim, desgostosa, já me fizeram ir embora, tá? Então, é isso que a análise do discurso vai propor e vai instigar na gente. Quando a gente fala de pseudociências, tem muita coisa ali para ser analisado. E, claro, eu sempre tenho esse cuidado de não extrapolar os limites da interpretação, né? A análise do discurso vai até os limites da interpretação, mas não extrapola. Então, primeiro ponto, as suas opiniões, os seus posicionamentos vão estar escancarados na linguagem, tá? Ok. Segundo ponto, aqui esse questionamento começou com o Levi-Strauss, aqui bonitinho, em 1973.
Ele fez um estudo e ele observou que as palavras, os vocábulos sol e lua tinham a marcação de gênero para nós, né, que falamos português e para quem fala também outras línguas neolatinas. Então, é o sol, é a lua, tem essa marcação de gênero masculino e feminino. E ele percebeu que em outras línguas, e consequentemente outras culturas, não tinha o sol e a lua, era o contrário. Era o contrário a marcação de gênero, ou não tinha nenhuma marcação de gênero, e ele também percebeu que não era à toa que isso acontecia. Ele percebia que nas línguas neolatinas, esse A para a lua, essa marcação de gênero feminina, não era ao acaso, é porque a gente, né, como sociedade, olhava para a lua e dava a ela algumas características culturalmente colocadas como femininas. Fazíamos o mesmo com essa ideia do que é o sol, né? O sol, marcação de gênero masculina, então tinha ali um conjunto de ideias que culturalmente se dava ao masculino, que foram designadas a esse termo, o sol. Então ele falou, olha só, então, quer dizer que cada língua coloca as coisas de um jeito, porque a cultura é diferente, o modo de enxergar o mundo é diferente, tá? E daqui a gente vai para a relatividade linguística, que é a teoria Sapir-Whorf. Esses dois coleguinhas, dois amiguinhos cientistas, pesquisadores, eles estudaram a relatividade linguística e a teoria de Sapir-Whorf, que mostra que a cultura modifica a língua e a língua modifica a cultura, tá? Eles afirmavam que a gente vê o mundo, vê a realidade e compreende essa realidade a partir de categorias gramaticais e também categorias semânticas, semântica de vocabulário, né? De significado. Então, olha que interessante, a língua nos limita ou nos molda, porque o que a gente tem, ok, eu falo português, então dentro dessas estruturas e desse vocabulário, dessa semântica, eu vou enxergar o mundo e vou compreender o mundo de acordo com o que a língua me dá, né? Se eu não tenho palavras para designar coisas específicas, sentimentos específicos, eu vou achar que essas coisas, que esses sentimentos nem existem, porque eu nunca ouvi uma palavra para isso, então eu nunca parei para pensar nisso. Para mim não existe, tá? Então é muito interessante essa relatividade linguística. E eles mostraram, né, plural, eram dois pesquisadores, eles mostraram que o contrário também acontecia, que a cultura também modificava a língua, era um espelho. Eles mostraram que a linguagem que a gente usa é um espelho da sociedade e do que está acontecendo na sociedade. Então, se novos termos estão sendo criados para falar disso ou daquilo, é porque isso ou aquilo é importante na sociedade nesse momento, né? Então, a gente só vai pensar em palavras, em expressões, em colocações para coisas que estão acontecendo no nosso mundo. Se não estão acontecendo, não vai existir palavra para falar sobre aquilo. Então, daí a gente já começa a pensar aqui. A gente está vivendo num mundo com o auge das fake news, o método científico está sempre sendo diminuído, né, questionado de uma maneira tortuosa, pseudociências estão aflorando, né, a gente vê pseudociências de todo tipo, pode pensar em qualquer bizarrice, já inventaram uma pseudociência para aquilo. Então, se essa é a nossa cultura, se é isso que a gente está vivendo, né, tristemente, será que isso esbarra na linguagem? Será que essas pseudociências ganham espaço na mídia, ganham dinheiro e também ganham representação na língua, ganham, né, um pedaço ali da língua? A gente vai ver que, infelizmente, sim. E é aí que a gente vai desenvolver o nosso senso crítico para analisar isso, né? Volta para a análise do discurso.
Outras coisas importantes, tá? Estou jogando aqui algumas explicações, estou tentando esclarecer algumas coisas da linguística, para daí a gente partir para os exemplos práticos de algumas pseudociências e como elas se apropriam da linguagem, ok? Então, por enquanto, a gente já sabe que a ideologia está na língua, né? Então, suas opiniões, seus posicionamentos estão ali, não adianta tentar esconder, né? Transparece tudo ali. E a gente viu também que a cultura influencia a língua e vice-versa. Bom, outra coisa que a gente tem que ter em mente também, antes de partir para os exemplos práticos, é que a língua é um sistema aberto. A língua não é fixa, ela não é imutável. A língua é viva e está em constante transformação. Isso é irrefreável, não tem o que fazer, gente. Então, aquelas pessoas que são apegadas à norma culta, apegadas a um sotaque específico, a um jeito de falar usando, sei lá, concordância, alguma coisa assim, desculpa, mas não adianta você ser apegado a isso, porque a língua está sempre mudando. E é um processo dinâmico, é uma coisa orgânica, né? Pode ver, pega um texto antigo, português de 500 anos atrás, vai comparar esse texto com o português de hoje. Tem muitas diferenças de ortografia, de gramática, de vocabulário, tudo, né? Tudo vai mudando. Então, a língua é um sistema aberto. E esse sistema aberto, ele é modificado por quem? Pelos usuários dessa língua. São os usuários que criam, que recriam, que implementam, que incorporam novas formas de se utilizar aquela língua, tá? Então, existe essa liberdade, é uma certa liberdade, tanto que a gente coloca ali na linguística que é as gramáticas normativas, né? Talvez muitos de vocês tenham tido isso na escola, eu tive. Aquela gramática que fala, olha, essa é a língua, esse é o jeito certo, e tem um jeito errado, que está ditando uma norma, isso não funciona, na verdade, tá? Não adianta muito. O que a gente tem hoje em dia são as gramáticas descritivas. Elas só vão descrever o que aconteceu na língua, elas não vão tentar ditar regra nenhuma, deixa a língua seguir o seu curso natural, porque vai ser assim mesmo, e depois que algumas mudanças já foram incorporadas de fato, a gramática descritiva só vai descrever mesmo, falar, olha, aconteceu isso na língua, agora as pessoas falam desse jeito e não daquele outro. Acho que todas as variantes linguísticas, todas as formas de se expressar, têm um lugar próprio para elas. Então, numa palestra, por exemplo, né, num seminário, num congresso, numa aula, a gente tem uma norma, um jeito de se falar, uma variante linguística que cabe, que faz sentido, que é coerente. Então, com todas as línguas, essas mudanças são constantes na gramática, nas estruturas, no vocabulário, na ortografia, nas expressões, nas gírias, no que é dito norma culta também, né? Com o passar do tempo, o que antes não era norma culta passa a ser norma culta. Isso também acontece. E tanto acontece em todas as línguas que o português, se você voltar muito no tempo, nem era português, era latim, né? O português é uma origem que tem também, que tem muitas influências ali, mas principalmente essa derivação do latim. Então, se a gente for voltar muito no tempo, a nossa língua nem era a nossa língua. E se a gente olhar para o futuro, eu não tenho bola de cristal, mas é provável que seja até outra língua. Então, a língua é um sistema aberto, são os usuários dela que modificam, né, essa língua, e também a gente tem a intuição do falante. Esse ponto aqui é importante para os exemplos de práticas pseudocientíficas que se apropriam de uma linguagem científica. O que acontece com a intuição do falante? Bom, eu estudei letras, algumas pessoas aqui estudam línguas, né?
tenho certeza que tem pessoas aqui que gostam de estudar línguas, outras não. Tá, mas até mesmo pessoas que não são alfabetizadas, elas têm uma intuição do falante, porque elas usam aquela língua. Então, mesmo quem não foi alfabetizado, ok, não escreve, mas fala. E na fala, uma vida inteira falando a mesma língua, você tem muitas coisas internalizadas. Então, quem não é nem alfabetizado sabe que inho é diminutivo. Não vai, talvez, saber esse termo diminutivo, mas vai saber que caneta pequena é canetinha. Ué, mas ela teve aula de diminutivo, inho, inha? Não. Ela ouviu a vida inteira inho, inha, para falar de uma coisa pequena. Então, isso está internalizado, tá? Então, muitas vezes, sem o conhecimento formal da língua, eu sei o que significa um sufixo. Já estou entrando no ponto aqui. Um sufixo, uma terminação de uma palavra, por exemplo, inha, canetinha. Eu sei. Então, essa intuição do falante também é muito importante no funcionamento da língua e nessas mudanças que vão acontecer, ok? Algumas acontecem de forma natural, a gente vai ver que outras têm, assim, a tal da ideologia por trás, né? O posicionamento de alguém por trás, de alguém. A gente vai ver isso. Primeiro exemplo aqui para vocês é a diferença entre astrologia e astronomia. Esse é um exemplo interessante, porque a gente tem aqui o sufixo logia. Esse sufixo logia, vocês já viram em muitos termos. Logia vem de logos, que é do grego e significa estudo, tratado, teoria, uso racional, uso científico de alguma área, né? De algum termo. Bom, então por que esse sufixo logia está na palavra astrologia, que é um sistema de crenças, né? Não é embasado cientificamente a astrologia. Muitas pessoas acham legal, divertido, ok, mas não, a gente não pode afirmar que a astrologia é uma área embasada cientificamente, porque não é, tá? Então, o que acontece? E tem outros exemplos. Ufologia, parapsicologia, numerologia. São 3 exemplos aqui, outros exemplos de pseudociências que usam esse sufixo logia, que é um sufixo tradicionalmente empregado em áreas científicas, como biologia, ecologia, cardiologia, reumatologia, tá? Então, tradicionalmente, o sufixo logia se trata de um estudo científico. Bom, esse é um caso interessante, esse é um caso que não foi muito intencional, né? Talvez aquela questão lá da análise do discurso, né? De botar a ideologia no meio, talvez aqui não tenha acontecido, porque astrologia é um termo muito antigo. Antigo de uma época em que não havia uma distinção rígida entre o saber científico e outros saberes. Então, a mesma pessoa que olhava a posição dos astros para entender o que estava acontecendo na lavoura era a pessoa que atuava como cartomante, prevendo o futuro dos outros, né? A mesma pessoa que entendia sobre o funcionamento das embarcações ali e fazer uma leitura meteorológica, né, baseada nos astros, era a pessoa que partia também para essa superstição, era tudo muito misturado. Já a astronomia, como ciência, surgiu depois, surgiu só no século XVII, com um método científico muito bem definido, né? E daí já era tarde demais para o termo astronomia, que realmente é uma ciência, usar o sufixo logia, que é um sufixo de ciência. Aí já era tarde demais. E daí alguém pode me perguntar, mas aí quando surgiu a ciência, né, a astronomia, não podia mudar? Não podia botar o nome astrologia para astronomia e outro nome para astrologia. Por exemplo, astromancia. Porque esse sufixo mancia vem de manteia, do grego. E manteia significa uma crença, uma superstição, né? Então, astromancia daria certo, mas
Se essa mudança fosse proposta, naquela época em que a astronomia se definiu mesmo como ciência, ou agora, seria uma coisa tão artificial, ela não seria incorporada pelos falantes da língua, porque as pessoas já conheciam a astrologia como astrologia, a astronomia como astronomia, né? As mudanças são naturais, então não dá para ser algo impositivo, arbitrário, isso acaba não funcionando, por mais que faça mais sentido. Essa coisa do fazer sentido não acontece muito na língua, né? Um termo surge, e daí, mas ele está correto ou não? Faz sentido ou não? Está alinhado com o método científico ou não? Não sei. Ele surgiu e ele ficou, né? Criou raízes, e é isso. Um outro exemplo interessante, já tem, acho que a questão da língua e da ideologia, mas vocês que vão concluir isso. Aqui a filosofia e a antroposofia. Filo significa amor, e sofia significa sabedoria, conhecimento. Então, filosofia é o amor pela sabedoria, é o amor pelo conhecimento. Então, por isso que a filosofia é muito antiga, né? E vem para questionar tudo, tal. Ok. Uma coisa que a gente precisa observar na linha do tempo dessa área e desse termo filosofia é que ele sempre foi contraposto à ideia de religião. Voltando lá para o século XIV, em que né, a filosofia já existia como uma área de estudo, os religiosos pediam para os seus fiéis tomarem muito cuidado com essa tal de filosofia que estava todo mundo comentando na época. No iluminismo, isso foi mais firmado ainda. No iluminismo, filosofia virou sinônimo para ceticismo, né? Se opondo a crenças, a religiões. Bom, daí a gente vai para a antroposofia, que usa o mesmo sufixo, que indica sabedoria, conhecimento. Se trata de uma doutrina criada no início do século XX por um austríaco, Rudolf Steiner. E o Rudolf Steiner, ele definia a antroposofia como uma, abre aspas, ciência espiritual, fecha aspas. Já ficou, né? Vocês que estão aí bem treinados, vocês já viram que já ficou meio antagônico. Ciência espiritual. Mas aí tá, ok. Vamos supor que seja, né? Se você for observar quais são os temas recorrentes da antroposofia, a gente vai ver lá que eles falam sobre karma, reencarnação, Jesus Cristo, falam sobre uma divisão do mundo por eras, então, né, dividem as épocas ali, de acordo com a antroposofia, a gente está numa época atual em que os seres humanos vão recuperar a habilidade de prever o futuro que já tivemos em alguma outra era, mas perdemos. Tomara que isso aconteça mesmo, espero que isso esteja correto, seria muito útil, né? Prever o futuro. Então, a gente vê, analisando esses temas recorrentes da antroposofia, que não é uma ciência espiritual, é só espiritual. Risca a palavra ciência e deixa só espiritual, tá? Agora, por que afirmar que é uma ciência espiritual, sendo que é um sistema de crenças? Qual é o interesse por trás disso? Qual que era o interesse dele, do Steiner, o fundador dessa doutrina, e ele afirmou inúmeras vezes, é uma ciência espiritual, é uma ciência espiritual. Usou o sufixo sofia, que indica sabedoria, conhecimento, e já estava muito enraizado ali, muito conhecido pelo termo filosofia. Qual é o interesse dele, desse criador, em se apropriar da linguagem dessa forma? Né? Por que não falar, olha, não é uma ciência espiritual, é uma religião, uma nova religião, um sistema de crenças, é uma tentativa, né, de emprestar ali o termo ciência, no caso ele usou o termo ciência mesmo, ou um sufixo que é típico da ciência para dar mais confiabilidade, para dar mais credibilidade para a sua pseudociência que, se for analisar bem, não tem embasamento científico, ok? É uma maquiada. Agora, um exemplo, trouxe um exemplo para vocês também, bem atual, de pseudociência, né? Usando daí um prefixo. Estou falando aqui, fazendo uma análise breve de afixos, que são prefixos e sufixos. Nesse caso,
vou falar do prefixo neuro. O prefixo neuro é referente ao sistema nervoso. Então, as neurociências, né, são estudos de como funciona o sistema nervoso. A neurologia é uma especialidade médica que oferece diagnósticos e tratamentos para doenças que afetam o sistema nervoso. E aqui a gente tem esse neurofeng shui. O que é Feng Shui? Feng Shui é uma tradição de origem chinesa, e o Feng Shui afirma que a posição dos móveis e dos objetos na sua casa influenciam a sua energia. E eles prometem uma saída para alguns transtornos sérios, como depressão, como ansiedade, né? Como muitas pseudociências fazem. Eles prometem curas, saídas para condições que são muito mais sérias, né? Enfim. O que tem a ver, então, neuro com Feng Shui? O que tem a ver o sistema nervoso com Feng Shui? Qual que é a relação? Vocês conseguem encontrar uma relação? Não tem relação nenhuma entre decoração de casa e sistema nervoso, mas ok. Agora a gente pensa, esse é um termo recente, né, pelas minhas pesquisas, que né, esses pseudocientistas estão tentando vender uma ideia. E aqui a gente volta lá no começo da análise do discurso, que não é à toa que se escolhe uma palavra e não outra. Não é ao acaso, né? A sua ideologia está ali por trás, o seu posicionamento está revelado, e aqui é uma coisa desonesta, né? Então, de não se vender a ideia pelo que ela é. Olha, vou falar sobre decoração, não sei, né? Vou falar sobre como arrumar os móveis na sua casa de uma maneira que fique mais agradável, andar pela casa. Muitas coisas poderiam ser ditas e não estariam erradas, né? Não estariam se apropriando de nada fora desse escopo onde se poderia atuar. Mas não, vou emprestar esse prefixo neuro, porque olha como fica chique, neurofeng, não é feng shui, é neurofeng shui, né? Dá uma pompa para isso, para vender consultoria, para vender curso, para vender objetos, dá para vender muito mais coisas quando você maquia sua pseudociência de ciência. Esse é o objetivo final, é ganhar espaço, é ganhar status, ganhar visibilidade, ganhar dinheiro e ganhar representação na língua, porque daí é inevitável, né? A gente falou lá da teoria de Sapir-Whorf, que a cultura vai modelar a língua vai modelar a cultura. Então, se a cultura é uma cultura de pseudociência, a gente vai ver várias transformações na língua. E essa aula aqui para vocês, gente, é para vocês se atentarem ao uso de prefixos, de sufixos, né? E para vocês se atentarem também a todo o discurso, fazer uma análise do discurso mesmo das pseudociências. Normalmente, eles se utilizam de uma linguagem muito rebuscada, que a gente estava falando da norma culta, mas a norma culta deles é um absurdo. Eles usam palavras tão rebuscadas que não dá para entender o que eles estão falando. Eles fazem questão de não serem claros, de não serem didáticos, né? É tão rebuscada a linguagem que fica confuso, que abre espaço para ambiguidades, e aí é que mora o perigo, ok? E daí a gente sabe, vocês estudaram sobre pseudociências, a gente sabe que isso acaba atacando pessoas que estão desinformadas, que estão numa situação de vulnerabilidade financeira, emocional, ou de qualquer outro tipo. Então, é bem desonesto mesmo. E, para terminar, eu trouxe essa citação de um artigo meu, junto com o professor André, dizendo que no obscurantismo do século XXI, porque é um obscurantismo que a gente está vivendo mesmo, né? Com esse auge das fake news, com esse... com um método científico sendo colocado em xeque o tempo todo, vacina, não, acho que não funciona. É um obscurantismo moderno, tecnológico, né? Com redes sociais, com WhatsApp, com a internet ajudando aí a propagar o negócio. Então, no obscurantismo do século XXI, os sujeitos estão fragilizados pela falta de formação básica em ciência, senso crítico e acesso à informação. A ideologia é a da picaretagem,
encoberta por uma linguagem que denota algo embasado cientificamente. Vou voltar para a primeira frase que eu disse aqui, que a língua é feita por sujeitos e os sujeitos estão carregados de ideologia, né? Então, nesse obscurantismo do século XXI, com o auge das fake news e das pseudociências, como é que estão os sujeitos? Eles estão vulneráveis, eles estão fragilizados, sem acesso à informação correta, sem senso crítico. Esses são os sujeitos. E os sujeitos fazem a língua acontecer, né? A ideologia acaba sendo realmente a da picaretagem, encoberta sempre por essa linguagem que denota algo embasado cientificamente, não é ao acaso, né? Tem muito a se ganhar, uma pseudociência ganha muito quando ela se maquia com uma certa confiabilidade, com uma certa credibilidade, que é a ciência justamente, ela está contra a ciência, mas ela quer roubar isso da ciência. Então, fiquemos atentos ao discurso, aos prefixos, aos sufixos, a tudo que é dito e que não é dito.